Oi, turma, tudo bem? Deixa eu abrir aqui, isso. Deixa eu me reorganizar aqui minha janelinha. Bom, a gente vai começar agora na avaliação, na disciplina de avaliação auditiva complementar, vamos iniciar a avaliação eletrofisiológica da audição. A gente viu avaliação otoneurológica, né? Equilíbrio, postrografia, vectoeletronistagmografia, enfim. Entramos no exame de emissões otoacústicas, né? Bem tranquilinho. E agora a gente vai entrar na avaliação eletrofisiológica da audição e vamos iniciar pelo exame do Bera. Vocês vão ver que são vários exames, né, para avaliar eletrofisiologicamente, mas a gente vai iniciar pelo Bera, tá? Então, essa é a aula 5, vai ser postado lá no portal. E eu digitalizei também um capítulo do livro do Tratado de Audiologia, o capítulo de Bera, que tá bem bom de ler. É interessante que vocês façam essa leitura no completo, né, também. Não fiquem só nos slides, tá? Então, eu vou passar rapidinho aqui um pouquinho pela fisiologia dos órgãos da audição, tá? Só pra gente relembrar algumas coisas, mas não vou ficar muito em cima disso não, tá? Que isso vocês já sabem. Então, vamos lá na fisiologia. A gente tem a orelha externa. Então, a orelha externa, qual que é a função? É a captação, né, do som aqui no pavilhão. Então, ele vai captar o som. Os pelinhos que a gente tem, o próprio cerúmen é a defesa, né, do ouvido. Então, é a proteção. E ele vai terminar a orelha externa, pavilhão, ali, meato auditivo externo, vai terminar na membrana timpânica, né? Aí depois da membrana, aqui tem um desenho, ó, bem bacana, eu gosto bastante desse desenho. Aí depois da membrana timpânica, o que a gente vai ter? A gente vai ter os ossículos, né? E a janela oval, certo? Então a gente tem martelo, bigorna, estribo, a tuba auditiva também, né? Que tem essa comunicação com o meio externo. E aí, depois da orelha média, a gente vai ter a orelha interna, o ouvido interno, né? Aí, no ouvido interno a gente tem o sistema vestibular, que é responsável pelo equilíbrio, que a gente viu no exame anterior, né? No conteúdo anterior. A cóclea, a rampa timpânica, a membrana basilar aqui, né? Que vai fazer vai levar a informação do som para o córtex cerebral, enfim, né? Então, basicamente, a fisiologia da audição, o que é? O som entra pela orelha externa, pelo pavilhão, passa pelo meato auditivo externo, bate no tímpano, o tímpano vai provocar esse movimento, então vai movimentar todos os ossículos vão ter esse movimento, né? Vão movimentar até a cóclea, a cóclea vai mandar a informação para a córtex cerebral, certo? Então, aqui a gente tem a membrana timpânica, os ossículos, aqui a janela oval, né? Aí aqui já tem comunicação com a cóclea, aqui janela redonda e nervo e vai subir para o córtex cerebral, tá? Órgão de Corte, né, que é o órgão responsável pela sustentação, é o nosso órgão sensorial da audição. E no ouvido interno a gente tem as células ciliadas internas, que é em torno de 3.500 mais ou menos. Lembra que eu dei isso para vocês lá na outra aula, né? Mostrei como que é o formato da célula ciliada interna, ela é tipo em V, assim. E a célula ciliada interna, ela vai ter uma resposta a partir de um som de moderada ou alta intensidade. Já as células ciliadas externas, que são de 12.000 a 16.000, então elas são bem mais numerosas, elas são movimentadas quando a gente tem um som de baixa intensidade.
mais um som de baixa intensidade, a gente vai precisar da amplificação da membrana basilar. Então, a membrana basilar vai movimentar, isso aparecia também num vídeo bem bacana da aula anterior. A membrana basilar vai movimentar e vai fazer com que as células externas movimentem e mandem essa informação do som para o córtex cerebral, né? Esse som que chega na membrana basilar, ela é aumentada mais ou menos até 50 dB, né? Porque de alta intensidade bate na célula ciliada interna e a gente já consegue uma resposta cerebral. Agora, um som de baixa intensidade, ele precisa dessa amplificação da membrana basilar, tá? A latência. A gente tem latência. O que é isso? A latência é o tempo que se dá entre o estímulo sonoro, entre a apresentação do estímulo e o tempo que leva para ter uma resposta. Então, isso é a latência. Então, a gente tem 3 tipos de latência. A gente tem a curta latência, que é geralmente antes de 10 milissegundos. Ó, preste atenção que eu não estou falando nem em segundos, estou falando em milissegundos. Então, é muito rápido. Então, a de curta latência, eu dou o estímulo acústico em 10 milissegundos já tem uma resposta. O de média latência vai ser um pouquinho mais lento, entre 10 milissegundos e 80 milissegundos. E de longa latência, de 80 milissegundos até 750 milissegundos, tá? E em cada caracterização dessa de latência, a gente tem alguns exames para avaliar, tá? Então, aqui a gente vai ver sobre os potenciais de curta latência, que é o exame do Bera, que hoje a gente vai ter a aula do exame do Bera. Então, o Bera é curta latência. Então, é um potencial gerado no nervo coclear, que são as ondas 1 e 3, vocês já vão entender um pouquinho mais para frente essa questão da onda, e os potenciais gerados no tronco encefálico, ondas 3, 4 e 5, tá? Então, de curta latência, a gente tem a eletrococleografia, que é um outro exame que a gente vai ver também, e o Bera, que vai analisar a atividade eletrofisiológica do sistema auditivo até o tronco encefálico. Tá? Então, ele avalia a atividade eletrofisiológica, né, do sistema auditivo, desde que entra o som ali, sistema auditivo, até tronco encefálico, tá? Então, por exemplo, a audiometria, a gente vê o quê? A gente tá vendo até cóclea, né? A gente não consegue ver mais que isso. O que está acontecendo depois de nervo auditivo, de cóclea, a gente não consegue. Então, se eu quero fazer uma investigação do meu paciente, saber o que está acontecendo, por que ele está com zumbido, por que ele está com uma perda auditiva só de um lado, né? O que será que está tendo? O que está acontecendo? Eu vou pedir o exame do Bera para complementar o meu diagnóstico, tá? E aí, aqui, longa latência, então daí já são potenciais, né, gerados lá no córtex cerebral, então mais para cima ainda, por isso que ele demora um pouquinho mais, né? O tempo de eu dar o sinal acústico aqui, curta latência, que é o Bera, rapidinho eu já tenho a resposta, porque o Bera já começa aqui, nervo auditivo. Agora, córtex cerebral é lá em cima, né? Então ele vai demorar um pouquinho, por isso que é longa latência, tá? O P300, que é um exame bem bacana também, que está super em alta, os médicos estão pedindo bastante, junto com o exame de processamento auditivo central, eles pedem o P300, tá? Então, a gente vai ver o potencial evocado auditivo de tronco encefálico, que é o PAT, né? PEATE, que são as iniciais de potencial evocado auditivo de tronco encefálico, ou Bera, que aí é a nomenclatura em inglês, tá? Os dois nomes estão corretos. Então, vamos lá. Deixa eu subir eu aqui de novo. O Bera. Então, o Bera é o registro da atividade elétrica que ocorre no sistema auditivo, da orelha interna até o córtex cerebral, em resposta a um estímulo acústico. Então, eu tenho um estímulo acústico, eu tenho um som entrando aí, e aí o Bera ele vai registrar essa atividade elétrica, desde a orelha interna até córtex cerebral, tá? Então, o estímulo vai necessitar de uma intensidade que seja suficiente para excitar as células ciliadas. Por isso que eu quis falar um pouquinho no início da aula
sobre a fisiologia da audição, né? Porque para entender o BERA, a gente precisa entender que o estímulo ele tem que entrar de intensidade suficiente para provocar uma modificação lá na célula ciliada, tá? É um exame objetivo da audição. O que é isso? A audiometria é um exame subjetivo, porque eu preciso da resposta do paciente, né? Eu tenho que confiar nele, querendo ou não. Por isso que a gente tem simuladores na audiometria tonal. Agora, o BERA, as emissões otoacústicas, são exames objetivos. O paciente fica quietinho e eu tenho a resposta do sistema auditivo, tá? Então, é um exame objetivo. E ele consiste no registro e análise da atividade eletrofisiológica do sistema auditivo até o tronco encefálico. Isso eu vou falar várias vezes, vai ser de decorar essa frase aí, tá? Potencial evocado auditivo. Então, é atividade bioelétrica provocada por uma estimulação auditiva. São registros de atividade neuroelétrica após a estimulação do sistema auditivo. E a gente tem uma série de diferentes potenciais para ser captado, que é captado através de eletrodo, tá? E o BERA é dentro de 5 milissegundos após o estímulo dado. O BERA é um potencial evocado originado pela cóclea no nervo auditivo e vias auditivas do tronco encefálico. Ocorre após estímulos de breve duração e intensidade suficiente, que foi o que a gente já conversou antes. O BERA ele vai gerar uma série de ondas que se formam nos 10 a 12 milissegundos do exame, os primeiros milissegundos do exame, após a estimulação, tá? Por isso que é curta a latência. Ele representa a atividade elétrica, então, gerado pelo 8º par craniano e centros neurais e tratos do tronco encefálico depois de um estímulo sonoro. Ele pode ser registrado em recém-nascidos, em crianças e em adultos. O que a gente faz para captar o BERA, né? A gente coloca eletrodos no paciente para ter a captação desse sinal, tá? Teste objetivo novamente. E o objetivo do exame, o que é? É a pesquisa do limiar eletrofisiológico auditivo. Eu vou pesquisar a integridade da via auditiva. Se tiver alguma alteração em via auditiva, vai aparecer no BERA. As indicações. Então, a gente costuma fazer em casos de anormalidade de nervo auditivo e tronco encefálico. E para estimar também o limiar auditivo baseado na presença de resposta a diferentes intensidades de estímulo, tá? Em casos que a audiometria tonal não é suficiente, por exemplo, às vezes criança com pouca idade que não consegue responder a audiometria tonal, os médicos pedem para fazer o BERA, para ter uma avaliação objetiva de como que está a audição dessa criança, ou a integridade de vias auditivas. Quadro neurológico, né? O paciente tem algum quadro neurológico que não consegue responder a audiometria, ou aspecto cognitivo comprometido, então ele não vai entender como que é o exame de audiometria, a gente pode pedir o BERA também. Crianças que não cooperam, que não conseguem responder, não conseguem fazer a audiometria, e simuladores também, tá? O paciente está mentindo que tem uma perda auditiva ou está mentindo que escuta bem, a gente faz o BERA para comprovar, tá? É o teste mais empregado para identificar tumores de nervo auditivo maior que 1 centímetro de diâmetro. As principais indicações, então, zumbido unilateral, perda auditiva unilateral ou assimétrica, surdez súbita, IPRF rebaixado e ausência do reflexo acústico. Quando vocês aprenderam, por exemplo, logo audiometria, IPRF, SRT, provavelmente a professora comentou que às vezes o IPRF não bate com os limiares auditivos. Você faz a logoaudiometria e o paciente tem muita dificuldade para compreender ele. A porcentagem dele de IPRF é bem baixa, bem ruim mesmo. E os limiares quase que normais, né? Não tá batendo, não tá conversando esses achados aí. Então, ele pode estar com uma alteração retrococlear, né? E aí, onde que eu vou diagnosticar isso? No BERA, tá? O zumbido, então, eu atuo nessa área do zumbido. O otorrino que eu trabalho sempre pede. Paciente com queixa de zumbido, ele vai pedir audiometria, todos os testes que avaliam o zumbido e BERA,
pra gente ver se tá acontecendo alguma coisa. Principalmente zumbido unilateral. Mas ele pede para todos os casos, mesmo zumbido bilateral, tá? Surdez súbita, né? O paciente sentiu que perdeu a audição de uma hora para outra, sentiu que o ouvido tampou, tem que fazer também para ver se não tem algum tumor, alguma coisa aí. E aí é tudo com Bera, tá? Então a gente vai aqui agora para nomenclatura. Então eu tenho P, que são picos positivos, e N picos negativos, tá? Então P positivo e N negativo. E aí ele vai se juntar com algarismos arábicos, né? Romanos, para identificar. Então fica P1, P3, P5, N1, N3, N5, tá? Letras do alfabeto, tal, e o P-ático em algarismos romanos. Vocês já vão entender, gente. O Bera, o P-át, são 7 ondas. Então, são 7 ondas, mas o que eu consigo captar no exame e o que é mais importante para mim são as 5 primeiras, tá? E a onda 5 é a mais importante. São consideradas para análise ainda as latências absolutas, então eu tenho que ver. Eu faço o Bera, lembra que é a latência, né? É o tempo que eu demoro para ter a resposta depois do estímulo acústico. Então, o que eu tenho que ver no Bera? Eu tenho que ver a latência absoluta, então quanto tempo demorou cada onda, quantos milissegundos, e ainda a latência interpico, ou seja, de uma onda para outra, tá? Então, aqui eu tenho um desenho, só para vocês entenderem. Aqui, ó, até a onda 5 aqui, 1, onda 3, onda 5. Aqui eu tenho Bera, aqui, ó, curta latência, tá escrito aqui curta, tá? Aí depois, ó, P0, né, NA, PA, NB, aqui eu já tenho média latência. Olha como ele vai um pouquinho mais longe, né, demora um pouquinho mais. E aqui tudo longa latência. Aqui, ó, P3 é o exame de P300 que a gente avalia. Então, ele demora em segundos bem mais que o Bera, por exemplo, tá? Só para vocês imaginarem aí do que a gente tá falando. Eu preciso saber, isso aqui vocês têm que decorar, tem que saber, tem que estar na ponta da língua, que é a origem das ondas do Bera. Eu lembro que na faculdade a gente tinha até uma musiquinha para decorar isso aqui, mas eu não consegui lembrar a musiquinha, tá? Mas é onda 1, então eu tenho porção distal do 8º nervo. Onda 2, eu tenho porção proximal do 8º nervo. 3 são núcleos cocleares. 4, complexo olivar superior. 5, leminisco lateral. E 5 a 7, colículo inferior, tá? Isso vocês têm que saber, beleza? Aqui o desenho vai ficar mais fácil, olha só. Não tá pegando em nada aqui a imagem, vamos lá. Então, aqui eu tenho onda 1, tá? Acompanhe ali no meu mouse. Aqui eu tenho onda 1. Então, a onda 1, ó, tá vendo aqui, ó? Membrana timpânica, ossículos. Aqui eu tenho a cóclea, tá? Aqui, ó, canal semicircular, né? Então, a onda 1 do Bera, eu tô em nervo auditivo. O som entrou... E aqui, nervo auditivo, passou por cóclea e tal, vai para nervo auditivo. Então, a onda 1 tá aqui, tá? Aí, a informação, né, vai passar, vai subir no nervo auditivo, onda 2, nervo auditivo ainda, tá? Aí, vai subir, onda 3, onde é que tá? Núcleo coclear dorsal e ventral, tá? Então, aqui, ó, eu tenho os núcleos cocleares. Então, já tá lá em córtex cerebral, tá? Tá subindo. Onda 4, eu tenho complexo olivar superior, tá? Aí, eu subo pra onda 5, que é a onda mais importante do Bera. Eu tô no núcleo do leminisco lateral, tá? Então, olha, eu tô avaliando quando o som chega lá no córtex auditivo, gente. Isso é lindo, maravilhoso de ver. A onda 6, colículo inferior, aqui. E a onda 7, eu já tô lá no corpo medial geniculado, tá? Então, ó, onda 1, nervo auditivo. Onda 2, nervo auditivo. Onda 3 aqui, eu tô no núcleo olivar. Núcleo coclear, desculpa. Onda 4, complexo olivar superior. Onda 5, leminisco lateral. Onda 6, aqui embaixo, eu tô lá no colículo inferior.
E onda 7, corpo medial geniculado. Esse 6 e esse 7, essas ondas aqui quase não aparecem no exame, tá? É difícil a gente conseguir o pico dessas ondas aqui, tá? Aqui mais um esqueminha que eu gosto bastante de mostrar, né? Em outra dimensão. Então aqui a gente tem, ó, o pavilhão, né? Nossa orelhinha linda. Aqui meato auditivo externo, tímpano, ossículos, cóclea. Aí vamos lá. Então a onda 1, aqui é um bera, tá? Então aqui, a onda 1, onde que ela tá? A onda 1 tá aqui no nervo auditivo, certo? Onda 2, ui, cadê meu mouse aqui? Onda 2 ainda, ó, nervo auditivo. Olha aqui no onda 2. Então a onda 1 ela é bem evidente, a gente consegue identificar a onda 1 rapidinho, ela é a primeira e é bem evidente. A onda 2, um pouquinho aqui mais baixa. Onda 3, aí a gente tem os núcleos cocleares, ó, avançou um pouquinho aqui, tá? Onda 4, vou subir aqui. Ó, onda 4, então eu tenho leminisco lateral superior, tá? Onda 4 aqui, tá? 4 e 5. Daí a 6 eu vou subir um pouquinho mais aqui para o corpo geniculado medial, que é essa onda 6 aqui. E onda 7 lá em cima, ó. Olha como demora, né? Para chegar lá na onda 7, que é o potencial mesencefálico e talâmico, tá? Então, chegou lá no córtex, tá? Então, equipamento, vamos lá. Então, o que a gente precisa? Depois eu vou mostrar ali uma fotinha do equipamento que a gente usa na clínica. Então, eu tenho um sistema de estimulação, então eu preciso de um som, de um estímulo acústico, né? Eu preciso desse sistema para estimular, e um sistema para registrar todo esse caminho do som até a córtex cerebral, tá? Então, eu vou colocar eletrodos. O que o eletrodo faz? Ele conduz, né? Eles são condutores que levam energia elétrica do paciente ao equipamento, igual na Vecto. Na Vecto a gente coloca os eletrodos, porque aí eu vou ter o registro do movimento do olho do paciente, né? E aqui eu vou ter o registro do caminho do som até a córtex cerebral, tá? Ruído de fundo. Esse ruído de fundo, a gente já tem um ruído próprio, nós como pacientes, deitadinho lá para fazer o bera, então a gente já produz um ruído de fundo nosso, interno, de estômago, coração, respiração, enfim. E aí a gente tem que cuidar para não ter ruído muito alto. Por exemplo, se eu fizer exame numa sala muito barulhenta, vai interferir no meu bera. Por isso que tem que ser uma sala tranquila. Às vezes a gente tem que desligar o ar-condicionado tem que ser bem silencioso. A gente tem que fazer até aquele aterramento na sala toda. É uma sala que faz só bera, a gente não consegue usar outro equipamento porque dá interferência, tá? E aí tem esse ruído de fundo, que já é o ruído natural do paciente, né? E aí, junto com o ruído que a gente vai provocar para dar o estímulo auditivo, a gente consegue fazer o exame, tá? Aqui. Então, a gente tem uma atividade elétrica que é gerada no sistema auditivo, que é o sinal. E atividade elétrica muscular, eletricidade, atividade cerebral, que é o ruído, como eu falei antes, tá? Então, a gente precisa atenuar o ruído para salientar esse sinal, que é o estímulo que eu tô dando, tá? Ruído de fundo. Então, eu já falei aqui o que é o ruído de fundo, né? Antigamente, quando eu me formei, já não era assim. Mas, há um tempo atrás, as fonos faziam o exame de bera na clínica. A criança não para, porque a criança tem que estar quietinha para fazer o bera. A criança não dorme, a criança só chora. Coloco o eletrodo, a criança começa a chorar, não consigo fazer o exame. Nós, fonoaudiólogas, tínhamos autorização para fazer sedação na clínica. Então, a gente usava hidrato de cloral, a criança cheirava, né? Colocava no narizinho da criança, ela ficava dormindo sedada e a gente fazia o bera. Em adulto também, mesma coisa. A gente usava daí o milazolam, que é um pouquinho mais forte para adulto, e fazia com o paciente sedado na clínica, tá? Mas depois, né, provavelmente começaram a ter alguns problemas
E aí o conselho proibiu essa técnica em clínica. Então, para fazer o exame de bera em criança com sedação, eu tenho que fazer dentro do hospital, no centro cirúrgico, com anestesista geral. Então, o anestesista vai lá, faz anestesia geral na criança e a gente entra com o nosso equipamento bonitinho e faz o bera, tá? Então, eu sei que na Unimed e no Costa eles fazem. Às vezes o médico pede, o pediatra pede, não passou no teste da orelhinha, não responde audiometria, não tem idade para fazer audiometria, tá com queixa de, né, a mãe acha que não tá ouvindo, enfim, tem que fazer bera. Ou mesmo o bebê que tem fator de risco tem que fazer bera, então tem que fazer com sedação. Se não consegue fazer dormindo na clínica, faz com sedação. Aí tem todo aquela burocracia de pedido, de liberar no convênio ou pagar particular, o preço de um anestesista, tal, vai sedar lá no centro cirúrgico do Costa, da Unimed, e vai fazer o bera, tá? Colocação dos eletrodos, então os eletrodos que eu vou colocar um ativo aqui na minha fronte, aqui na testa, que é o ativo. O referência, que é negativo, eu vou colocar ou no lóbulo da orelha aqui, ou na mastoide aqui atrás, tá? Que é o que a gente mais usa. A gente limpa bem aqui atrás com um esfoliantezinho que eu vou mostrar ali pra vocês. A gente tem que esfregar. Coloco o eletrodo aqui atrás, nas duas orelhas, né? Então, vai um aqui, que é o ativo, aqui na mastoide, o terra, que é o preto, que tem na Vecto, então tem todos os exames, eu preciso ter um terra, e aí mais o fone de inserção, que eu posso usar tanto o fone igual da audiometria, o TDAH, né? Ou o fone de inserção, que é uma espuminha amarelinha. Você aperta ela assim, ela entra no conduto auditivo do paciente e ela estende, né? Ela acaba inflando, assim, dentro do conduto auditivo, tá? Então, é bem importante a limpeza de pele. Na clínica, a gente já dá uma orientação. A secretária, né, entrega para o paciente para vir sem maquiagem, sem protetor, cabelo preso, enfim, algumas coisas assim que podem atrapalhar na hora de fazer o exame, tá? Aí eu vou analisar a impedância. O que é isso? Não é a impedanciometria, eu vou analisar a impedância, que é como que tá esse eletrodo nessa pele, se ele foi bem colocado, se tá bem certinho. Porque se eu colocar, por exemplo, o eletrodo e ele ficar frouxo ou não colocar a pasta suficiente, ele não vai conseguir ler, né, fazer essa leitura dos conectores aqui da pele do paciente. Então, essa impedância tem que estar abaixo de 5 microvolts. Então, lá no próprio software, no próprio programinha do equipamento, eu clico lá, testar impedância. E aí ele vai ter uma flechinha assim e vai mostrar que tem que ficar abaixo de 5. Aqui eu tenho uma imagem para vocês, ó, que é o teste de impedância dos eletrodos em relação à pele. Então, ele vai testar todos os eletrodos e tem que estar abaixo de 5 ou igual a 5, tá? Se ele tá muito para cima aqui, então significa que eu tenho que mexer, que eu tenho que limpar a pele de novo, limpo o eletrodo, coloco o pasta de novo. Essa parte tem que cuidar bastante, porque é o que vai depender da realização do teu exame. E se você não coloca direitinho, você não consegue fazer um exame de boa qualidade, tá? Por exemplo, aqui 13, ó, esse aqui tem que arrumar. Tá muito alto aqui essa impedância, tá? Então, a gente usa uma pasta abrasiva, uma pasta eletrolítica, né? Que são pastas próprias, né? Para fazer eletrocardiograma, eletroencefalograma. Então, a mesma pastinha, uma pasta que induz, né? Essa realização de atividade elétrica. Uma fita adesiva, a gente usa micropore lá na clínica, às vezes tem que coloca uma fitinha, coloca outra fitinha para segurar bem. A impedância eu já falei. E Redbox, que é a caixa de entrada, que é onde eu vou colocar os eletrodos e os foninhos de inserção no ouvido, tá? Aqui. Essa no PrEP aqui, essa pasta maravilhosa. Essa daqui é um esfoliantezinho. Ele é verdinho, assim, ele tem como se fosse areinha mesmo de esfoliante. Então, eu limpo com a gaze. Primeiro eu passo essa no PrEP no rosto todo do paciente. Principalmente nos pontos, né, onde vai o eletrodo. Aqui atrás também, ou no lóbulo e tal.
E aí depois a gente tem o eletrodo e aí tem uma outra pasta que a gente usa para conectar o eletrodo na pele do paciente. Esse MASB aqui é um Bera da Contronic, que é a marca de equipamentos, né? E o MASB é o nome do Bera. Então a gente pode usar tanto esse fone aqui para fazer o Bera, quanto esse aqui, ó, que eu falei. Esse amarelinho que é de espuma, que você aperta e coloca no conduto do paciente, tá? E esse aqui é o Bera novo da Contronic, esse aqui que eu tenho na clínica, é o equipamento mais novo de Bera que tem no mercado, que é o Evocados, tá? Aqui, então o fonezinho pequenininho, aqui a gente é onde saem os eletrodos, aqui essas cores aqui são as cores dos eletrodos, então aqui é onde saem os eletrodos, tá? E o equipamento todo aqui. A sala do exame, então já falei um pouquinho, né? Tem que estar quietinho, a gente apaga a luz, às vezes o paciente dorme de roncar, então ele tem que sentir mesmo esse relaxamento. Lá na clínica a gente usa uma cadeira como se fosse uma cadeira de otorrino, uma cadeira de dentista, que ela deita, né, e depois ela eleva, então a gente pergunta para o paciente, mas normalmente eles gostam de ficar deitado, a gente inclina a cadeira e eles ficam lá e a gente fica fazendo o exame. Eles não têm que responder nada, a gente faz uma anamnese no início, né, para perguntar o que está acontecendo, se é zumbido, por que o doutor pediu, enfim. Mas durante o exame eles não têm que responder nada, então se eles quiserem dormir, eles podem dormir, tá? É importante perguntar, assim, a questão de medicação, se tá doente, se tá com gripe, se tá com febre, vocês vão ver que a temperatura corporal pode influenciar também, tá? E o padrão de normalidade, a gente tem um padrão de normalidade que a gente segue, né, na literatura, mas a partir do momento que você, comprei um Bera, instalei na minha clínica, fiz aterramento da sala, tá tudo certinho, você precisa ter o teu limiar de normalidade. Então, você tem que pegar 20 cobaias, 20 pessoas sem queixa, que acredita que tem audição normal, e fazer o Bera desses pacientes, porque aí você consegue ter um registro da sua normalidade, do seu equipamento na sua sala, na sua cadeira. Tá? É importante fazer isso antes de começar em paciente mesmo de verdade. Deixa eu só ver o tempo aqui. 30 minutos. Então, algumas dicas aqui para ler o manual do equipamento, né? Esse aqui eu também já falei, que é creme, maquiagem, enfim. Então, o Bera é assim, ó, gente. A gente coloca um eletrodo aqui que é terra, um eletrodo aqui que é o ativo. Aí a gente vai colocar aqui, ela colocou no lóbulo da orelha, ó. Pode ser no lóbulo da orelha ou na mastoide atrás, como eu mostrei aqui pra vocês, ou aqui, tá? E o fonezinho aqui no conduto auditivo, tá? E aqui toda a parte do equipamento. Então, a gente tem aqui uma foto de um paciente adulto, né, fazendo Bera, ó, deitadinho, bem relaxado, olhos fechados, e a fono tá lá na cadeira fazendo os registros. E aqui um infantil, ó, bem tranquilinho também, tá? A gente prende aqui, ó, esse grampinho, então a gente pode prender ou na gola da roupa do paciente, ou deixar assim no travesseiro, tá? Porque, né, se ficar enroscando, se ficar puxando esse fio, vai dar interferência. Mais uma vez aqui, então o pretinho é sempre o terra, o verde é o ativo, né, o positivo. Aqui, ó, ele tá na mastoide, tá lá atrás da orelha, e os fonezinhos, um em cada orelha, tá? Então, a latência absoluta, eu já falei um pouquinho pra vocês, a latência absoluta, ela é o intervalo de tempo entre o estímulo e o pico da onda. Então, eu dei o estímulo auditivo, quanto tempo demorou para ter o pico da onda? Então, isso é a latência absoluta. Aí, esses valores aqui são os valores de normalidade encontrados na literatura. Então, por exemplo, a onda 1, ela tem que aparecer entre 1,4 e 1,8 milissegundos. Essa é a normalidade da onda 1. A onda 3, em torno de 3,7 milissegundos. E a onda 5, próxima a 5,7 milissegundos. Então, isso eu tenho que avaliar depois no meu exame. E a latência interpico, como o próprio nome diz, interpico. Então, eu vou pegar da onda 1 à onda 3, né? Qual que é o meu tempo que tá dando? Quantos milissegundos da 1 a 3? Então, eu tenho a faixa de normalidade aqui também, ó, que é de 2 milissegundos a 2,6 milissegundos. De 3 a 5, quanto que tem que aparecer?
né? De 1 a 5, aí todas as ondas, de 1 a 5, então 4 milissegundos da onda 1 à onda 5. E aqui, da onda 1 à onda 3, eu tô vendo nervo auditivo e tronco encefálico baixo. Da 3 a 5, já tô vendo tronco encefálico alto. Lembram lá do esqueminha que eu mostrei no começo ali. E da onda 5, eu tô vendo toda a atividade eletrofisiológica, do nervo auditivo até os núcleos e tratos do tronco encefálico, tá? Então, a gente tem que comparar, tem que fazer essa comparação. No laudo vai esses valores de latência, tanto absoluta quanto interpico, tá? Aqui de novo, ó, a mesma coisa, repetiu aqui. A análise das ondas. Então, a onda 1, a onda 3 e a onda 5 são as mais evidentes, né? A onda 5 é a mais constante, a mais fácil de identificar. E a latência é considerado o parâmetro mais importante. E ele que vai demonstrar a integridade do sistema funcional auditivo, tá? Então, como que eu faço BERA? A gente vai ter a prática também na clínica, tá, gente? Então, eu vou começar o estímulo em 80 dBNA. Então, lá no programinha do BERA, no computador, eu coloco em 80 dBNA e eu vou diminuindo de 20 em 20. Então, 80, 60, 40, e aí eu fico olhando a onda 5, fico olhando ela, tá? Então, eu coloquei 80, 60, a onda 5 apareceu. Eu coloquei 40, a onda 5 já não apareceu. Então, eu subo 10. 50, a onda 5 não apareceu. 60, a onda 5 apareceu. Então, o limiar é 60. Tá? É como se fosse uma audiometria, o mesmo esqueminha da audiometria, né? Dou 50, não ouviu. Dou 40, não ouviu, aumento 5, né? Para ter o limiar auditivo. Então, é o mesmo raciocínio, só que aqui eu vou decrescer de 20 em 20 e depois eu subo 10, tá? Vai diminuindo a intensidade, vai então aumentar o tempo de latência, porque eu vou deixar o estímulo acústico mais fraco, então ele vai demorar mais para dar a resposta, né? Óbvio. Então a onda 5 é sempre visível até o limiar. A onda 5 apareceu, eu tenho que gravar ali esse limiar da onda 5. Tá, aqui a relação entre a amplitude da onda 1 e da onda 5, que é a mais importante. A pesquisa do limiar eletrofisiológico permite o diagnóstico de perda auditiva na região das frequências entre 3 a 6 mil, tá? Devido ao estímulo tipo clique, que é o mais utilizado. Alguns fatores que podem influenciar durante a realização do BERA. Então, aqui vai falar da idade, do sexo, temperatura do corpo, que eu já falei antes, né? Se o paciente está muito ansioso, muito agitado, muito nervoso, isso pode dar uma interferência, tá? Às vezes a gente marca para repetir, para confirmar os achados. Cuidar para não colabar, né, o conduto. Às vezes a gente coloca o próprio fone ou o de inserção, ele evita mais isso. Mas o fone a gente pode colocar e às vezes fechar aqui, né, o conduto, e aí pode dar uma alteração falsa, que não, na verdade não é. Temperatura do corpo, então eu tenho que cuidar. Não posso fazer com o paciente com febre? Pode, mas você vai ter que analisar um pouquinho diferente. Que aí tá falando aqui o que eu tenho que considerar, tá? As propriedades do estímulo que vem influenciar. Então, quais estímulos a gente vai usar? A gente usa estímulo acústico ou clique ou o Tone Burst, tá? Aqui, o condensado, o rarefeito alternado é como o estímulo vai se apresentar. Então, o clique, ele vai avaliar uma faixa de frequência mais alta, média ou aguda. Então, ele avalia... Vocês estão ouvindo a Lívia gritar, gente? A Lívia tá gritando por aí. Ela descobriu agora que ela pode gritar. O clique, então, ele vai avaliar como se fosse uma faixa de frequência, tá? E o Tone Burst, que é outro tipo de estímulo, aí ele vai avaliar frequência específica, tá? Frequência isolada. Aí vai depender do equipamento como que vai ser essa divisão das frequências. A gente usa mais o clique. Então, o clique é um estímulo transitório com abrupto e rápido começo. Então, ele fica... A gente vai ouvir na clínica, ele faz mais ou menos assim, tá? Faixa de frequência de 2 a 4 mil. E o Tone Burst, ele tem um tom mais curtinho
e ele vai avaliar a frequência. Ó, no equipamento que eu uso, ele avalia 500, 1500, 2 e 4000 Hz, tá? Então, às vezes, o médico pode pedir o Bera com um limiar de frequência. Então, a gente sabe que tem que fazer o Tony Burch, tá? Condensação, ele dá a resposta quando o fone se move como se fosse em direção à membrana timpânica. Então, o fone se movimentando em direção à membrana timpânica, tá? E a rarefação, o diafragma, do fone, né, gente? Ele se vai mover em direção contrária à membrana timpânica, tá? E aí a condensação vai produzir resposta positiva e a rarefação resposta negativa, tá? Filtros. Objetivo é utilizado para acrescentar ao filtro. Esses filtros são filtros de passa baixo, passa alto, que tem também no programa. Isso tudo a gente configura lá no software do programa de cada equipamento. Vou passar aqui para vocês verem. Ó, passa baixo. Então, o que acontece? Eu vou rejeitar, passa baixo. Eu vou rejeitar a frequência alta e ele vai permitir a passagem de energia das baixas frequências. Passa alto, eu vou rejeitar alto e ele vai passar as frequências mais baixas, tá? Isso. Filtro passa banda, é a combinação dos filtros passa baixo e passa alto, mas eu vou escolher um limite de frequência, de tal frequência, uma faixa de frequência, tá? E o cutoff frequency é a frequência na qual a energia começa a ser filtrada, tá? No Bera a gente coloca 30 Hz, que é o passa alto, e 3000 Hz, que é o passa baixo. Essa é a configuração padrão do Bera lá no programinha. Exatamente. Achei que eu tinha falado ao contrário aqui, mas não, falei certinho. Então, aqui, ó, esse aqui são os valores que eu já configuro lá o meu software. Na verdade, ele já vem configurado da fábrica, ele já vem, a não ser que você queira mudar, mas ele já vem com a configuração direitinha do software, né, do equipamento, já vem com essa certinha aqui, mas vocês têm que saber até quando que eu devo usar. Os transdutores, então o fone TDAH, que é aquele fone, né, o próprio da áudio, qual que é a desvantagem dele? Introdução de artefatos, né, ela é difícil adaptação, então o paciente tem que estar bem quietinho, porque qualquer movimento ele pode deslocar. Colabamento do conduto, que foi o que eu falei antes, então quando a gente coloca o fone a gente pode fechar aqui, né, e dar uma perda condutiva, por exemplo, mas que na verdade não é, porque tá colabado. E o de inserção fica mais certinho, né? Então ele diminui aqui esse colabamento, reduz mais a interferência de ruído ambiental, né? E tem mais atenuação interaural, tá? A gente pode também fazer, gente, a via óssea do Bera, tá? O limiar ósseo do potencial evocado auditivo, que a gente usa, por exemplo, com pessoa que tem malformação, né? Não tem via aérea, a gente faz Bera por via óssea. Então, aqui eu tenho duas fotinhos. Essa primeira fotinha aqui usando o fone e o TDAH. Um pacientinho, ó, ele tá com a chupeta, tá dormindo. Vai fazer o Bera, bem bonitinho. Já esse aqui, ó, tá com o eletrodo, também bonitinho. Mas aqui ele tá com o fonezinho de inserção, tá? O vibrador ósseo é o mesmo vibrador ósseo da audiometria. Mesmo eu uso para fazer o Bera, tá? Então, os valores de referência são intensidades entre 70 e 90 dBNA. E essa latência que vai mostrar a integridade funcional do sistema auditivo. Então, aqui dos interpicos eu já falei o que a gente precisa saber. Então, o que eu tenho que avaliar no Bera? Eu tenho que avaliar se tem presença de ondas 1, 3 e 5. É a primeira coisa, eu vou fazer e vou ver lá. Apareceu onda 1, 3 e 5? Ah, beleza. Tá, aí eu tenho que replicar. Então, eu faço com que essa onda 1, 3 e 5 do paciente, ela aconteça várias vezes. Eu deixo ali o som fazendo, tá? Aí depois, replicou, beleza, é essa onda mesmo. Então, eu vou
ter a latência absoluta das ondas 1, 3 e 5. Qual que é o valor de latência da 1, da 3 e da 5? E vou comparar lá com a faixa de normalidade. E a latência interpico entre a 1 e a 3, a 1 e a 5 e a 3 e a 5, tá? Eu faço esse joguinho, né? E a amplitude da onda 5 em relação à onda 1, eu tenho que comparar também, tá? Aqui tem alguns exemplos, então, onda 1, onda 3, onda 5. Onda 1, onda 3, onda 5. Aqui, onda 1, onda 3, onda 5. Onda 1, onda 3, olha como essa demorou, onda 5, tá? Alguns exemplos só. Deixa eu ver meu tempo. 45. Vamos ver aqui. Eu dei uma pausa aqui porque eu fui ver quantos slides ainda faltam, que aí eu ia gravar outra aula. Mas a gente tá com 45 minutos de aula. Eu vou estender aqui porque aí eu já termino nessa, tá? Aqui a gente vai entrar na classificação dos achados do Bera. Então, a gente pode achar, por exemplo, uma alteração condutiva, uma alteração coclear, uma alteração retrococlear, tá? Porque esse é a importância de se fazer o Bera. Eu preciso saber se o paciente está com um problema coclear ali em nervo, se é retrococlear, se já é mais uma questão de córtex cerebral, tá? Então, o condutivo, se ele for condutivo, ele vai lentificar o traçado. Então, é como se todas as ondas, porque tem a latência normal, tem a faixa de normalidade. Então, o condutivo vai estar todo atrasado em bloco, como se fosse um trenzinho, né? Se o primeiro vagão chegou atrasado, os outros também vão chegar. Então, ele é um atraso em bloco, tá? Então, esse é um achado condutivo que eu vou ter. Então, o limiar eletrofisiológico vai estar aumentado. O aumento de tempo de latência absoluto das ondas, a latência interpico também pode estar normal, porque daí atrasa tudo, né? A diferença entre elas vai estar normal, mas ela vai estar toda atrasada. E o limiar eletrofisiológico moderadamente elevado. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo aqui de uma curva de um Bera normal, onda 1, onda 3, onda 5, normal, né? E aqui, entre 1 e 5, eu tenho normal. E aqui, olha como demorou para fazer a onda 1. E aí, a onda 3 está atrasada, a onda 5 está atrasada. Tá? Então, aqui eu tenho uma alteração condutiva. Lembrando, gente, que aqui quando eu falo condutiva, não é a orelha média aqui que tá com catarro, que tá com uma infecção. Não. Lembrando que aonde que tá a onda 1? Tá em nervo. Onde tá a onda 3? Né? Onde está a onda 5? Então, é isso que eu tô falando que é condutiva, tá? Tá atrasando tudo. Pode ser uma alteração lá na orelha média, mas aqui eu tô avaliando nervo auditivo para cima. Coclear. Então, o coclear não vai alterar as latências, ela vai ter uma relação sistemática entre o limiar, mas pode ter um recrutamento, que é uma diminuição na amplitude, tá? Da onda 1 e da onda 3. Então, a latência absoluta de onda vai estar normal e latência interpico normal, na coclear. Vai diminuir a amplitude da onda 1 e da onda 3. E vai ter apenas a onda 5 com tempo de latência aumentado ou ausência de resposta. E o limiar eletrofisiológico vai estar elevado. E a retrococlear, aí sim eu vou ter uma latência do interpico do pico 1 a 5, tá? Então, eu vou ter um aumento de latência aqui. Presença somente da onda 1 pode ser um neurinômado acústico, que é o tumor, schwannoma, né? Mesma coisa. Ausência de potencial com limiar psicoacústico melhor que 60 dBNA. Então, aqui eu posso ter uma neuropatia, né? Criança com perda auditiva profunda. E aqui vai me dizer o por exemplo, se eu tenho um aumento da latência do P1 a 3, eu tenho alteração, então, em tronco baixo. E de 3 a 5, eu tenho alteração em tronco alto. Então, eu tenho que cuidar aqui. Quando for da retrococlear, tem que pensar em tudo isso aqui, tá? E aqui, o pico da onda 5 atrasada, eu tenho onda 5 atrasada sem a onda 1, pode ser uma retro, né? Condutiva ou também a partir de 2000 Hz, tá? Então, essas são as classificações do Bera.
que é importante vocês saberem. É esse que o Bera vai nos dar de informação, de diagnóstico, tá? É bastante coisa, bastante conteúdo. A gente, por exemplo, eu, para fazer exame, a gente tem a nossa colinha da faixa de normalidade, de pico, interpico, né, de condutiva coclear, então a gente está sempre olhando ali. É uma coisa que tem que decorar e saber assim para sempre, até porque a gente vai fazendo o exame na frente do paciente e o laudo não é entregue na hora, porque a gente tem que analisar tudo isso. Então a gente pede às vezes uma semana, 10 dias, né? Porque vai um tempinho aí para analisar, tá? Mas o que é importante vocês saberem? O que é o exame do Bera, para que serve e o que ele está avaliando, o que é esse caminho aí que a gente está avaliando do som, tá? Essas classificações eu também quero que vocês saibam o que é uma perda condutiva no Bera, retrococlear, tá? Mas assim, de maneira geral, quais são as características que cada alteração vai ter. Não precisa decorar ali a questão de valores, de milissegundos, eu não vou pedir assim, tá? Então aqui a gente tem uma normal e uma retrococlear. Olha como a onda 1 apareceu juntinho, né, com uma normal, só que aí a onda 3 e a onda 5 eu tenho atrasado. Então, o que acontece? O meu problema aqui não tá na onda 1, tá depois que passa de nervo auditivo, né? Então, eu vou ter uma retrococlear, ou seja, passou da cóclea, retro, tá atrás da cóclea, né? Para cima da cóclea. Aqui eu já falei, né? Então, eu vou fazer via óssea em alguns casos que a gente mostrou anteriormente. Ainda aqui da via óssea. E aqui vai ter um videozinho bem legal. Eu acho que eu vou excluir minha janela agora para vocês verem o vídeo. Pera aí. E aí acabou, tá, gente? Pera aí. Vamos aumentar um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui, né, gente? Senão depois vocês vão reclamar que não deu para ouvir. Eu vou aumentar, vou deixar tudo no máximo. Vamos ver se vai dar certo, tá? Vou aumentar. O Estevão tem 2 meses de vida. Nasceu aos 6 de gestação. Agora ele tiro de
Tá, gente? Então é esse videozinho, né? Só para ilustrar para vocês. A gente termina a nossa aula de Ibera. Eu achei melhor dar essa aula gravada, eu vou postar já já para vocês, porque aí vocês assistem, vocês vão anotando, vai ter o capítulo lá digitalizado, tá? E aí depois a gente faz uma reunião na hora da aula ao vivo, né? Pra gente tirar as dúvidas. Eu acho que assim é mais produtivo. Eu já fiz isso com as outras turmas e acho que foi mais proveitoso do que a gente ficar tendo a aula já online, sabe? Então acho que vai ser melhor assim, tá? Bom estudo. Desculpa eu ter me alongado um pouquinho aí, deu 1 hora de aula, mas o exame de Ibera é complexo mesmo, tá? E qualquer coisa vocês vão me avisando aí, vão tirando as dúvidas, tá bom? Obrigada, turma, boa aula, bons estudos e estou à disposição para qualquer dúvida, tá? Vou pausar aqui agora. Beijinho, tchau, tchau.